Olá pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo tenha compreendido as últimas duas aulas, que ela falava do histórico da radioatividade, como foi descoberta essas emissões radioativas e as próprias emissões radioativas, né? Poder de penetração e como que funciona caso algum elemento emita alguma dessas partículas, o que acontece durante essa transformação. Então, como a gente já viu essa parte, agora a gente já pode avançar um pouquinho sobre decaimento radioativo, que é onde a gente consegue analisar várias questões aí relacionadas à radioatividade, que às vezes é um pouco difícil de compreender quando a gente não tem o conhecimento adequado, que não vai ser o caso de vocês. Vamos começar? Então, o que é decaimento radioativo? A gente conhece decaimento radioativo por tempo de meia-vida ou por período de semidesintegração. O que isso quer dizer? É um tempo que o elemento tem para poder emitir as suas partículas e ir se transformando no elemento mais estável. Vamos usar aqui o elemento do urânio, né? O urânio, se ele emitir uma partícula alfa, a gente sabe a transmutação que acontece, ele consegue se transformar no tório. Então, a tendência dos elementos radioativos é que eles vão emitindo essas partículas até se tornarem elementos estáveis, elementos que não emitam mais radiação. Então, esse é o decaimento radioativo, ou tempo de meia-vida, ou período de semidesintegração, pode aparecer os três termos aí para vocês. É um fenômeno que ele vai permitir prever quanto tempo determinada quantidade de átomos radioativos vai produzir essas emissões. Então, isso é característico de cada elemento que a gente vai ver mais tarde. Como que funciona? Vamos considerar assim, toda vez que a gente falar de tempo de meia-vida, é o tempo necessário que o elemento precisa para se reduzir pela metade, para que o número de núcleos radioativos, né, que os átomos radioativos se reduzam pela metade. Então a gente vai começar, vamos usar o urânio aqui de exemplo. Eu tenho uma massa inicial, que você coloca lá, que é o M0, né? Massa inicial. E após um período de tempo, que isso é conhecido de cada elemento, ele vai diminuir pela metade. Então, eu tenho a massa inicial dividido por 2. Pensa que ele sempre perde 50% da sua massa inicial. Então, depois do mesmo período lá, passou mais um tempo, ele perdeu agora metade do que ele tinha antes. Então, agora é a massa inicial dividido por 4. Ou simplesmente você vai pegar esse valor aqui do segundo que perdeu e divide por 2. Isso a gente vai ver uma forma mais fácil. E aí passou mais um período e esse urânio ele perdeu mais metade do que ele tinha anteriormente. Então, é a massa inicial dividido por 8. Então, é sempre perdendo 50% do que ele tem anteriormente. Vamos ver em valores para ficar mais simples a gente entender. Vamos supor que eu tenha 100 gramas de massa de urânio radioativo. E após 700 milhões de anos, que é mais ou menos o tempo de meia-vida até que ele consiga perder 50% da sua emissão radioativa, eu vou ter agora 50 gramas de massa de urânio. Mais 700 milhões de anos depois, eu vou ter 25 gramas de urânio. Mais 700 milhões de anos depois, eu vou ter 12,5 gramas de urânio. Então, isso é bem relativo de cada elemento, mas só para a gente entender que se você tem uma massa inicial, após um certo período de tempo, você vai ter metade do que tinha antes. Passou mais um período de tempo, você tem metade do que tinha antes. E assim por diante. Então, fica bem tranquilo se a gente visualizar dessa forma, ok? Esse tempo de meia-vida, ele é característico de cada elemento. Então, aqui a gente tem vários isótopos radioativos e o tempo de meia-vida dele. A gente tem o Césio 137, que o tempo de meia-vida é 30 anos. Isso quer dizer que ele vai demorar 30 anos para perder metade da sua massa radioativa. E aí nós temos o estrôncio, que é 28 anos. O zircônio, que é 65 dias. O bário, que é utilizado como elemento traço até de tomografias e radiografias, que é um elemento traço que se ingere numa solução,
ou também pode ser aplicado injetável. Ele demora 12,8 dias para ser liberado pelo teu corpo, caso você absorva isso. Iodo, 8 dias, e molibdênio, 67 horas. Isso é só um pouquinho dos isótopos com as suas meia-vidas aqui, mas a gente tem muitos outros que a gente vai trabalhando com eles durante as questões, beleza? Aqui a gente tem um exemplo de como identificar isso no gráfico. Então aqui tem um gráfico do decaimento do fósforo. O que a gente começa visualizando? A massa inicial é onde começa a marcar esse decaimento. Então a massa inicial que aparece aqui para nós é que ele começou com 16 gramas, vamos considerar assim. E após um período de tempo, 14 dias no caso, ele agora ficou com 8 gramas. Então eu já sei que o período de meia-vida do fósforo é 14 dias, porque foi após 14 dias que ele perdeu metade da massa que ele tinha inicialmente. Se eu considerar mais 14 dias, eu tenho agora 4 gramas. Então ele perdeu depois de 14 dias metade do que ele tinha anteriormente. E se eu considerar mais 14 dias, esse fósforo vai ficar com 2 gramas, que é a massa final dele. A massa final para 42 dias de tempo de meia-vida, né? Então, 14 dias é o tempo de meia-vida dele. E após 42 dias, eu tenho 2 gramas de fósforo. Então, agora a gente já pode responder o desafio anterior, né, da aula passada, onde eu pedi para vocês pesquisarem por que os locais atingidos por algum tipo de radiação, como em caso de acidentes nucleares, eles tornam-se praticamente inabitáveis após o evento, dependendo, né, o grau da radiação que atingiu esse local. Como a cidade de Pripyat, que não tem mais como alguém morar lá, né? Isso é por causa do tempo de meia-vida desses elementos radioativos. Então, a gente tem um tempo muito grande para conseguir tornar aquele local livre de radiação. Porque vamos supor no urânio, o tempo de meia-vida dele for 700 milhões de anos, né? Aí eu tenho, olha, dependendo da massa que tinha no local, que era em questão de tonelada, na verdade, ninguém vai voltar a morar lá. Então, dependendo do tempo de meia-vida do elemento que atingiu, que fez a emissão radioativa no local, vai demorar muito tempo ou isso nem vai ser possível mais. Então, vamos fazer um exemplo aqui para ficar bem clara essa questão do tempo de meia-vida. Então, eu tenho ali o talho 201, aqui é TL, tá? Ele é um isótopo radioativo usado na forma de cloreto de talho, para diagnóstico do funcionamento do coração. A sua meia-vida é de 73 horas ou aproximadamente 3 dias. Então, quanto menor for esse número, mais fácil para a gente calcular esse tempo de meia-vida. Certo hospital possui 20 gramas desse isótopo. A sua massa em gramas após 9 dias será igual a... Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar a massa que eu tenho à disposição, que é 20 gramas. Qual que é o tempo de meia-vida? 3 dias. Então, após 3 dias, eu vou ter 10 gramas. Como ele quer saber após 9 dias, então você vai andar mais 3. 3 dias após, você vai ter agora 5 gramas de cloreto de talho. Só que, por enquanto, só foi 6 dias. E nós precisamos de 9. Então, mais 3 dias de tempo de meia-vida, eu vou obter 2,5 gramas de cloreto de talho. Então, após 9 dias, eu tenho 2,5 gramas de cloreto de talho. Então, ele já perdeu ali uma boa quantidade da massa inicial dele. Tranquilo, né? Após 9 dias, a massa do isótopo será de 2,5 gramas. Então, é dessa forma que vocês podem colocar nas respostas da atividade. Continuando então aqui, pessoal, depois que a gente viu o tempo de meia-vida dos elementos radioativos, né? Aquela diminuição da massa radioativa, depois que a gente entendeu as emissões radioativas, a gente consegue então visualizar
alguns acontecimentos que envolvem os fenômenos radioativos e as utilizações que ocorreram com esse fenômeno. Então a gente vai falar de alguns, como isso aconteceu, e depois a gente vai ter um capítulo à parte para falar só de desastres radioativos. Beleza? Então, os fenômenos radioativos a gente pode dividir em dois grandes grupos, né? O primeiro é o fenômeno da fissão nuclear e o segundo da fusão nuclear. A fissão nuclear é quando a gente tem um núcleo grande, pesado, né, em quantidade de energia, e ele se quebra, né? É emitido uma radiação, é emitido partícula, e ele se quebra em núcleos menores. E isso libera uma quantidade de energia absurda. Isso aí é a base de algumas coisas que a gente conhece hoje, entre elas o princípio da bomba atômica, que a gente vai falar logo depois. A fusão nuclear é exatamente o contrário. Eu tenho dois núcleos radioativos mais leves, menores, e eles se unem, eles se fundem para formar um núcleo radioativo pesado, um núcleo radioativo maior. Esse processo, ele também libera uma quantidade enorme de energia. E ele também foi utilizado para outros fins, e um deles foi a criação da bomba de hidrogênio. E agora a gente vai ver algumas coisas relacionadas a esses fenômenos. Então, se a gente for pensar lá na fissão nuclear, a gente logo tem que pensar em bomba atômica. A fissão nuclear ela foi descoberta na Alemanha, e isso, vésperas de Segunda Guerra Mundial, foi um problema para os outros países e isso gerou uma corrida muito grande para os Estados Unidos para tentar evitar que o armamento bélico da Alemanha fosse tão maior que o deles. E aí eles instituíram o Projeto Manhattan, que foi que a gente já conversou lá no início das emissões radioativas, que nesse projeto ele era totalmente sigiloso, quase ninguém sabia da existência dele, e foi ele que conseguiu dar origem àquelas bombas que foram jogadas sobre Nagasaki e Hiroshima, que foram as bombas do Fat Man and Little Boy. Então, nessa corrida pelo poder da fissão nuclear, os Estados Unidos acabou saindo na frente. E também a partir da descoberta dessa fissão, então, conseguindo quebrar esses núcleos radioativos para gerar muita energia, começou então a se construir, a se produzir reatores nucleares. E esses reatores, lógico, começaram a ser utilizados dentro das usinas nucleares. E aí a gente tem toda uma história dentro de Chernobyl, que isso vai ser um capítulo à parte, né? Vai cair dentro dos desastres radioativos lá. E também a questão da usina de Fukushima, que são usinas nucleares. Todas as usinas nucleares utilizam esse processo de fissão nuclear, mas a gente está falando dessas porque foram as que houveram problemas, né? Chernobyl, problema de equipamento, Fukushima, um problema natural e aí invadiu a usina. E não dá para deixar fora o nosso desastre radiológico, que a fissão nuclear ela também dá origem para você montar equipamentos radiológicos e tomografia de ressonância magnética a partir desses compostos, esses isótopos radioativos. E esse acidente radiográfico que aconteceu lá em Goiânia, ele foi um ano depois de Chernobyl, onde vários homens entraram era um hospital, um centro de imagens antigo, que lá tinha ficado um equipamento de imagem, e eles retiraram a cápsula contendo Césio-137 dentro. Toda essa história, eu vou deixar um link de um vídeo, de um documentário aqui para vocês, que eu quero que vocês assistam para a gente conversar sobre ele, que é bem interessante, ele é bem antigo, mas ele detalha bem o que aconteceu com as pessoas que tiveram contato com esse brilho da morte, que foi assim que eles chamaram, já que o Césio-137 liberava esse brilho azul. Então ficou conhecido como o brilho da morte. Então eu vou deixar vários linkzinhos de histórias que são bem interessantes para a gente começar a conversar sobre as aplicações da radioatividade. Beleza? A fusão nuclear, ela é o tipo de energia que ela é gerada pela colisão de elementos bem carregados eletricamente. E é o que acontece geralmente quando a gente fala do Sol.
né? Aquela liberação de energia, esse calor, tudo isso é um processo de fusão. A gente recebe esse calor do Sol, mesmo estando muito, muito, muito longe, para a gente ter uma ideia de quanta energia a fusão nuclear pode gerar e pode liberar. Então, um dos exemplos de utilização da fusão nuclear são os aceleradores de partículas. Quem já ouviu falar no CERN, que é um centro que trabalha com todo o desenvolvimento atômico, ele busca soluções atuais, tanto de energia como descobertas das primeiras partículas. O acelerador ele não deixa de ser um instrumento, ele não deixa de ser um equipamento que, utilizando os campos eletromagnéticos, eles fazem acelerar, eles impulsionam essas partículas até que elas possam colidir numa velocidade adequada, que é muito, né? Já que esse equipamento ele não é alguma coisa que você possa medir em um local só, ele é extremamente grande, tem como se fosse uma pista, um caminho que essa partícula tem que cumprir, isso são questões de quilômetros. E quando essas partículas elas adquirem a velocidade adequada, elas se chocam. E quando elas se chocam, vamos falar assim do hidrogênio, quando as partículas de hidrogênio elas se chocam, elas têm a capacidade de gerar energia 10 vezes maior do que a própria fissão nuclear, e ela tem uma vantagem dela não liberar subprodutos radioativos. Então ela libera somente a energia. Seria excelente para utilizar em usinas nucleares? Seria, mas hoje a gente não tem um equipamento adequado que seja possível controlar esse tipo de fusão, né? Esse tipo de processo de liberação de energia. Então, é algo ainda que está sendo estudado. Outra coisa que a gente tem que lembrar que usa o mesmo princípio da fusão nuclear foi a bomba de hidrogênio. Ela foi criada a partir da junção das partículas radioativas. Por isso que a forma de destruição dela é ainda maior do que as outras que a gente já comentou. E aí a gente tem erupções aí do Sol, que é essa liberação em forma de plasma dessa energia enquanto essa fusão vai acontecendo. E fica aí um desafio para vocês para a próxima aula, que é pesquisar as aplicações da radioatividade atualmente. Quais são os setores que estão se beneficiando das emissões radioativas? Não vamos pensar só na parte da medicina. Claro que vocês vão incluir isso na pesquisa, mas a gente tem várias áreas, ainda algumas um pouco desconhecidas, que utilizam a radiação para melhorar ou para adequar ou para gerar um produto melhor do que se conhecia antes. Beleza? No link aí vai o que eu falei, sobre o documentário que eu quero que vocês assistam, e mais a tarefinha lá do Forms para vocês fazerem. Qualquer dúvida, pessoal, me chamem, tá?